Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos sobrenaturais de segunda a sexta às 18 horas. Lembrando que se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram, e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver algum relato para me enviar, é só enviar para o e-mail que também vai estar aqui embaixo na descrição. Mas enfim, sem muitas enrolações, vamos direto para o nosso relato, que hoje é um único relato sobre Sete Além, que eu sei que vocês amam. E o nome desse relato é Uma Casa em Sete Além ou em Outra Dimensão? Olá, Leandra, me chamo Cecília e essa história aconteceu na época em que eu tinha 17 anos, isso no ano de 2002. Bom, eu sou de uma cidade do interior de Minas e eu prefiro não dizer ao certo qual cidade que é. Bom, na época do ocorrido, como eu disse acima, eu estava com 17 anos e eu comecei a trabalhar em um supermercado aqui da cidade. Porém, não é esses supermercados grandes não, sabe? Esses supermercados pequenos. Então, por ser um supermercado pequeno, o quadro de funcionários também era bem pequeno. Lembro que entrei para trabalhar em julho e eu me dava super bem, a galera era uma turma ótima. E por conta disso e por conta da amizade que a gente tinha com os patrões, né, com a família dos patrões, decidimos que no final daquele ano íamos comemorar a famosa festa, né, de despedida ali das empresas em um sítio. E naquela época não existia a internet, né, como hoje em dia, e não se alugava casas pelo Airbnb como hoje em dia. Hoje é tudo muito mais prático, né, mas naquela época não era dessa forma que as coisas andavam. Então, o nosso patrão, ele pediu que se a gente tivesse ali indicação de algum lugar onde a gente pudesse fazer a tal comemoração, que seria em um final de semana, era pra gente falar. E bom, lembro que eu dei ideia para um lugar que era um lugar onde a minha família costumava se reunir para fazer churrascos e aniversários, mas ninguém gostou muito. O pessoal queria algo com piscina ou com um campinho de futebol para poder, né, se divertir. E foi aí que o Antônio, um funcionário ali, disse que um conhecido dele tinha o contato de um lugar que era maravilhoso. Era bem afastado, tinha piscina, tinha quadra de areia ali para o pessoal poder jogar uma bolinha, tinha mesa de sinuca, mesa de totó. Então assim, todo mundo ficou super eufórico com a ideia de alugar um lugar desse jeito, né? Meu patrão então pegou o endereço e foi até lá dar uma checada, ver se realmente o lugar era tudo isso, e de fato era, e mais um pouco. Meu patrão chegou no dia seguinte, né, meu patrão da época chegou no dia seguinte dizendo que o lugar era maravilhoso, que tinha certeza que todos iam gostar. Só que tinha um porém. A casa, ela tinha ali um limite de pessoas e esse limite não podia ser ultrapassado, nem se pagasse a mais. Até hoje eu não entendi o porquê, porque assim, que mal teria se a gente tivesse pagado a mais para mais pessoas ir, né? Mas enfim, só sei que na época o limite era de apenas 13 pessoas. E como nessa época o dono e a dona do supermercado não tinham filhos, contando com eles, comigo e com os demais funcionários, éramos em 11 pessoas. Foi como eu falei, era um supermercado pequeno. Por conta desse limite de pessoas, 2 dos funcionários que trabalhavam ali com a gente acabou não indo, não colocando o nome da lista, justamente porque eles já eram casados, tinham, né, esposa, filhos, e não achavam interessante ir sem eles, então eles acabaram não indo. Bom, eu na época, como era solteira, não tinha um passarinho para dar água, é óbvio que eu botei o nome na lista. E o nosso quadro de funcionários eram com pessoas bem jovens, então a maioria ali não tinha nem namorado, nem filho, nem nada do tipo. Então todo mundo, menos esses 2 funcionários, tirando eles, todo mundo ficou de boa pelo fato de não poder levar ninguém. Mas enfim, sem muitas enrolações, chegamos ali ao grande dia que iríamos para essa tal chácara. Lembro que o patrão e a patroa foram para tal chácara desde quinta-feira, para poder levar as bebidas, as carnes, arrumar o lugar, para ficar tudo certinho. E nós íamos na sexta,
depois que fechássemos o supermercado, que nessa sexta em questão ia fechar mais cedo, por volta ali das 4 horas da tarde, e só abriria novamente na segunda-feira, pois iríamos tirar todo o final de semana para tal confraternização, né, da empresa. Bom, a sexta-feira chegou, nós todos trabalhamos super empolgados e animados, não vendo a hora de fechar aquele supermercado e ir para tal chácara. Lembro que deixei avisado para minha mãe, para o meu pai e para o meu irmão, que é mais velho que eu, o endereço do lugar, e lá também tinha um telefone fixo e eu também passei o número do telefone do lugar para caso precisassem entrar em contato comigo. E quando deu a hora de fechar o supermercado, fechamos e fomos em 2 carros para tal chácara. Chegando lá, de fato, o lugar era incrível, maravilhoso, só que ficava bem afastado. E aquilo ali me deu assim um certo medo, porque na mesma hora eu pensei, gente, se alguém passar mal nesse lugar aqui, o que arruma? Sério, eu fiquei um tanto quanto ansiosa em relação a isso, porque o lugar era muito afastado. Leandra, juro, não tinha nenhuma casa por perto, absolutamente nada, era só mato, a casa e ali o campinho, a piscina e tal. O lugar era bem chique, assim, os equipamentos, tá, tudo, a casa toda bem equipada, era maravilhoso, mas eu fiquei aí com esse medinho, com essa pulguinha atrás da orelha, porque era um lugar muito afastado. Mas enfim, quando a gente chegou, já estava ali escurecendo e o meu patrão e a minha patroa já tinham começado a fazer o churrasco, as bebidas estavam bem geladas. Então assim, começamos a nos divertir. Lembro que fui correndo, trocar de roupa e colocar um biquíni para cair naquela piscina que era gigantesca. Sério, eu nunca tinha visto uma piscina tão grande em toda a minha vida. Mas enfim, Leandra, estava tudo perfeito, o churrasco estava muito bom, estávamos bebendo, nos divertindo, estava assim, maravilhoso. Até que algo muito, mas muito bizarro aconteceu. E sabe, Leandra, até hoje eu fico meio incrédula com toda a situação. Foi algo que durante muitos anos eu não pude compreender o que foi aquilo. E só depois de velha, vasculhando na internet, e nesse vídeo eu pude entender mais ou menos o que aconteceu comigo, que foi quando descobri sobre Sete Além. Mas até então eu não fazia ideia do que tinha sido esse acontecimento. E lembro que eu trabalhei por mais 4 anos nesse mesmo supermercado, que foi até eu me formar na universidade. E durante todo o tempo que continuei trabalhando lá, eu e os demais funcionários, vez ou outra, conversava sobre esse acontecido. E ninguém conseguia achar uma explicação cabível para o que rolou. Bom, chega de enrolação e vamos para o que realmente rolou, porque sei que você que está assistindo já deve estar curioso sobre. Bom, estava tudo maravilhoso, como eu citei antes, se não fosse pelo fato de que por volta das 11 e pouca da noite, ainda estávamos ali nos divertindo, tomando banho de piscina, os rapazes estavam jogando baltinha ali no campinho de areia. E assim, quero deixar bem claro que ninguém estava bêbado ao ponto de ter alucinações. Até porque é bom lembrar que estávamos em uma confraternização de firma e ninguém queria sair do limite diante dos patrões, né? Mas enfim, começamos a escutar aos redores da casa uns urros, umas coisas, uns barulhos bem estranhos. E aquilo começou a deixar a gente assustado. Como já era 11 e tantas da noite, decidimos apagar ali a churrasqueira, que nesse horário já não tinha quase carne nenhuma assando, porque já estávamos todos super cheios. Então, enfim, decidimos ali apagar a churrasqueira e entrarmos para dentro da casa. Trancamos tudo e ficamos ali na sala. Uns foram para os quartos para poder trocar de roupa, inclusive eu, que fui para o meu para poder tirar aquele biquíni molhado. Depois disso, nos reunimos na sala e ficamos ali conversando sobre o que seria aqueles urros, porque eram bem estranhos e a gente não via o que estava urrando, a gente só escutava o barulho. Até que todos nós começamos a sentir um cheiro muito estranho. Só que assim, não era um cheiro ruim, era um cheiro de flores. E todos estavam sentindo.
Na hora, a minha patroa até pensou que fosse um perfume dela que talvez tivesse entornado na mala, mas ela chegou lá e não era isso. E o cheiro também era um pouco diferente, só lembrava o perfume dela, mas não era. O problema foi que poucos minutos depois que começamos a sentir esse cheiro, simplesmente apagamos. Sim, Liandra, tanto eu quanto as demais pessoas da casa apagaram, e tudo ao mesmo tempo. E pasmem, acreditem se quiser ou não, todos tivemos a mesma experiência. E eu sei disso porque depois, no decorrer da história, vocês vão entender o porquê de eu saber que tivemos a mesma experiência. Mas eu vou contar como se fosse, como se fosse o que eu vivi, apesar de que os demais da casa também passaram pelo mesmo. Bom, na hora que eu acordei, eu apaguei e acordei novamente dentro da casa. Mas a casa, gente, estava totalmente diferente. E quando eu acordei, os demais também estavam acordando. Então até hoje eu não sei se a gente acordou em um sonho ou a gente acordou ao mesmo tempo na mesma casa, porém em uma época diferente ou em uma outra realidade. Hoje eu acho que talvez pode ter sido Sete Além, mas na época não fazíamos ideia do que tinha acontecido. Mas enfim, acordamos e acordamos meio estranhos, tipo, o que aconteceu? E todos estávamos ali nos perguntando. Quando de repente começamos ali a ouvir novamente aqueles urros. E vale lembrar que assim, estávamos dentro da mesma casa, porém era muito mais antiga. Era toda feita de madeira e antes ela era feita de um material diferente, tipo de piso. E também tinha de cimento e tal. E nessa outra realidade que acordamos, essa casa era toda feita de madeira, do chão até o teto. E ela não tinha iluminação elétrica, tinha várias velas espalhadas por toda a casa. Era assim, um ambiente aterrorizante e bem assustador. Lembro que também começamos a sentir um cheiro muito forte de coisa podre. E a gente não fazia ideia de onde aquele cheiro estava vindo. Os urros, eles continuavam cada vez mais alto, até que alguma coisa ou alguém começou a bater em todas as janelas da casa e nas duas portas também que tinha. Começamos a entrar em pânico e fomos correndo para a janela para poder tentar ver o que tinha do lado de fora. Só que do lado de fora, gente, era uma escuridão, um breu, mas uma coisa fora do normal. Eu lembro que era noite de lua cheia e lá fora estava bem claro antes da gente entrar. Só que agora ali na janela a gente não conseguia enxergar nada. Era tudo um grande vazio. Era como se a gente estivesse num espaço-tempo onde só existisse a casa. E como eu falei, dentro dela estava totalmente diferente. A gente estava no andar de baixo, como se fosse a sala. E a casa tinha 2 andares. Até que começamos a ouvir algo como se fosse alguém descendo a escada, que era uma escada bem grande, também de madeira. Ficamos todos ali paralisados, sem mexer, assim, sem nem piscar os olhos, olhando em direção à escada para ver o que ia descer. Liandra, te juro por tudo que é mais sagrado e pelos meus filhos. Desceu uma criatura humanoide, alta, que a pele dela era meio transparente e dava para ver os órgãos e os ossos por dentro. Eu sei que é muito difícil acreditar nisso, mas eu juro por Deus que a gente viu uma figura dessas descendo a escada lentamente. Nós começamos a correr pela casa desesperados, mas gente, as janelas não abriam, a porta não abria, não tinha como sair dali. A gente conseguia ficar só na sala ou ir para a cozinha, que eram os únicos 2 cômodos que tinha no andar de baixo, pois os demais ficavam no segundo andar, tipo os quartos, o banheiro. Então assim, não tinha muito para onde a gente ir. Eu lembro que eu corri para a cozinha e me escondi dentro do armário. E de lá de dentro eu podia ouvir os gritos, que duraram ali alguns minutos e depois parou, e a casa ficou em silêncio. Então eu resolvi sair do armário. E quando eu saí, eu vi 4 dos funcionários caídos no chão, como se tivessem apanhado muito. Mas eles ainda estavam vivos, apesar de várias marcas pelo corpo, sabe? Tipo marca de chicote. Eu fiquei completamente horrorizada com a cena. Bom, por alguns minutos ficou tudo tranquilo, ficou tudo ali um enorme silêncio.
aquela criatura sumiu e eu não faço ideia para onde ela foi. E assim, não dava para saber para onde aquela criatura tinha ido, porque a gente não conseguia se comunicar um com o outro. É muito complicado de explicar. Eu sabia que eles estavam bem, tipo, eu conseguia falar com eles, mas era como se eles não estivessem me ouvindo. E quando eles falavam, eu também não conseguia ouvir o que eles estavam dizendo. Era muito bizarro, Leandra. Mas enfim, ficamos ali sentados no chão da sala, esperando por alguma coisa. Sei lá, a realidade voltar, ou alguém aparecer para nos ajudar, ou alguém aparecer para nos explicar o que estava acontecendo. Até que começamos a ouvir novamente uns gritos. Mas dessa vez, os gritos eram diferentes. E foi aí que começamos a assimilar que os gritos, eles não vinham do lado de fora. Os gritos, eles vinham do segundo andar. Era como se lá em cima também tivesse pessoas e primeiro aquelas criaturas que apareciam passasse lá por cima e depois descesse onde a gente estava. Bom, após os gritos, que dessa vez não pareciam ser gritos de fera, mas sim gritos de humanos, começamos a escutar novamente o barulho de alguém descendo as escadas de madeira. Paramos novamente e ficamos ali, esperando. Dessa vez, também era uma criatura humanoide, mas ela era diferente da primeira. Essa, eu não sei porquê, mas me lembrava uma mulher, apesar de que o rosto era completamente desfigurado, mas me lembrava uma mulher. Só que dessa vez eu não conseguia correr. Eu fiquei paralisada no mesmo lugar até que aquela criatura conseguiu me alcançar. E eu lembro que eu sentia, quando ela encostou em mim, eu sentia como se o meu corpo tivesse inteiro pegando fogo. E a dor era tanta que eu caí no chão e adormeci. Quando acordei, eu estava jogada na sala, junto com os demais. Ainda era aquela realidade estranha, eu ainda não tinha voltado. E o meu corpo estava cheio de marcas de queimaduras. Depois que eu acordei, eu fiquei jogada ali no chão da sala com os demais. A criatura havia sumido e durante alguns minutos, não dá para saber bem ao certo quanto tempo se passaram, porque depois vocês vão entender que o tempo ali parece que passava diferente. Mas enfim, ficamos jogados ali no chão da sala. Era como se aquelas criaturas ou aquele lugar tivesse sugando a nossa energia. Estávamos fracos, como se a gente não comesse há dias, sendo que a gente tinha acabado de se empanturrar de churrasco. Nada disso fazia sentido. Até que novamente começamos a ouvir os gritos no andar de cima. Só que dessa vez, tanto eu quanto os demais estávamos muito fracos. A gente sabia que não ia aguentar outra dessa. Digo por mim mesma, se outra criatura encostasse em mim, eu provavelmente não estaria aqui, porque eu estava muito fraca, me rastejando pelo chão. Então, antes de começar a escutar o barulho da escada, fomos todos para a cozinha e trancamos a porta. E arrastamos os armários que tinha ali para tapar a entrada. Então, dessa vez, não vimos que criatura estava vindo. Só sei que ela urrou tanto aquela porta, ela socava e dava gritos super furiosos. Mas, graças a Deus, aquilo não entrou dentro da cozinha. E bom, ficamos ali. Não tinha para onde ir. Não tinha porta, as janelas a gente não conseguia sair. Era como se as janelas fossem de mentira. A gente ia tentar abrir, mas não tinha nada do outro lado, era um grande vazio. E se a gente tentasse pular, a gente sentia uma pressão muito grande jogando a gente para longe da janela. E bom, depois de alguns minutos, lembro que eu comecei a sentir o meu corpo muito mais cansado do que o normal. E eu fui pegando no sono. Eu lembro que eu fui piscando o olho e eu ainda relutei contra esse sono, porque na minha cabeça não era algo bom. Então assim, eu relutei, mas no final das contas eu acabei adormecendo. Quando eu acordei, Leandra, sério, até hoje eu acho isso inacreditável. Eu acordei com os gritos do meu irmão. E isso já era uma segunda-feira, 3 horas da tarde. Quando eu estava ali acordando, os demais também estavam acordando e estávamos todos caídos no meio da sala.
Lembro de ver o meu irmão, meu pai e a minha mãe desesperados, tipo, eu lembro do meu irmão gritando: eles estão aqui, eles estão vivos, estão acordando. E assim, a gente foi acordando sem entender nada do que estava acontecendo. Quando estávamos todos já ali 100% acordados, sã e lúcidos, o meu irmão começou a explicar que já era uma segunda-feira e já era por volta ali de umas 3, 4 horas da tarde. E eles estavam desde o domingo à noite procurando a gente, pois o endereço que eu passei, que foi o endereço passado pra gente, o meu irmão não estava conseguindo encontrar de jeito nenhum. E para todo mundo que ele perguntava sobre o tal endereço, pessoas ali da região da Redondeza, todo mundo falava que nunca havia ouvido falar daquela tal fazenda. E muito menos que por ali por perto alguém alugava para festas e tudo mais. Mas bom, depois de zanzar pra lá e pra cá, o meu irmão, meu pai e a minha mãe conseguiu achar a gente. E estávamos desacordados, desde a sexta-feira à noite, que foi quando tudo começou. Eu comecei a contar a experiência pelo qual eu passei e os demais passaram pela mesma coisa. Tudo que eu vivi, eles também viveram comigo enquanto estávamos do outro lado. Assim, minha mãe, o meu pai e o meu irmão, de primeira não acreditaram muito. Meu pai até perguntou se não usamos nada ou alguma coisa alucinógena que poderia ter causado aquilo. E não usamos. Os meus patrões asseguraram que não usamos nada além de bebida. E como eu disse no início do relato, nem foi muita, porque ninguém queria ficar bêbado na frente ali dos patrões. Só que assim, antes que saíssemos da casa para poder tomar alguma atitude, pois o meu patrão queria ir na casa do tal caseiro e perguntar por que ele não foi lá nem no sábado nem no domingo, já que ficou acordado que ele iria lá nesses dias. E antes disso, eu lembro que meu irmão questionou o que fomos fazer naquela casa, naquele lugar, se não tinha um lugar pior para a festa. Falou isso em tom de deboche. E foi aí que começamos a reparar que, gente, a casa estava diferente. Ela estava toda velha, toda acabada e destruída. E a piscina estava toda suja, tinha muito mato em volta da casa. Ela estava totalmente diferente da sexta-feira que fomos pra lá, e ela tava toda bonita, era uma casa exuberante, chique, a piscina com água limpinha, tava tudo totalmente diferente. Meus patrões ficaram boquiabertos quando começaram a reparar o lugar, pois eles estavam lá desde a quinta-feira e não viram nenhum problema na casa. E quando foram visitar também, a casa estava toda majestosa, da forma como encontramos a gente na sexta e eles na quinta-feira. E assim, isso só foi aumentando ainda mais a nossa curiosidade sobre o que aconteceu. Então, entramos nos carros e fomos até a casa do tal caseiro. Só que, gente, pasmem, chegando lá, era uma casa vazia e abandonada. Ninguém entendeu nada. Obviamente não morava ninguém ali porque tinha mato até saindo das janelas da casa. E assim, meus patrões não sabiam aonde enfiar a cara porque não sabiam o que dizer pra gente. Nós também não sabíamos entender, né, o que tinha acontecido. Então resolvemos sair daquele lugar ali o quanto antes, até porque a casa do caseiro era bem mais lá pra dentro em relação a onde a outra casa ficava. Então assim, se a casa em que ficamos já era afastada, gente, a casa do caseiro era ainda mais. E já tava ali, né, quase anoitecendo, porque isso já era umas 4 e pouca. Então decidimos voltar para a cidade e cada um para sua casa. Lembro que no meio do caminho, o rapaz que trabalhava comigo na época em que foi o rapaz que indicou o lugar, eu perguntei ele da onde ele tirou aquele lugar, quem tinha indicado para ele, ou se ele realmente conhecia alguém que tinha se hospedado naquela casa. E ele disse que o anúncio sobre o aluguel daquela casa tinha aparecido na caixa de correio dele, com fotos e tudo mais, e ele achou o lugar magnífico e guardou o endereço e as fotos para caso um dia tivesse condições de alugar o lugar, pois era muito lindo. Na hora eu olhei para a cara dele e falei: cara, como você tem coragem de indicar pra gente um lugar que você nunca nem tinha ido pessoalmente? Bom, ele ficou todo sem graça e não sabia onde enfiar a cara e nem o que dizer, ficou apenas em silêncio. E logo depois eu também fiquei, porque não tinha muito o que fazer. Mas enfim, Leandra,
essa foi a história e eu lembro que no dia seguinte, na terça-feira, nós não falávamos em outra coisa a não ser o acontecimento do final de semana e o que tinha sido aquilo. E diante ali das conversas que a gente foi tendo, que eu pude ter certeza que de fato tivemos todos a mesma experiência. Ah, e detalhe, lembra das queimaduras que eu sofri? Pois bem, eu fiquei com marcas dessa queimadura até poucos meses depois do acontecido. É lógico que depois elas foram sarando, eu fui passando bastante filtro solar e acabou não ficando cicatriz. Mas de fato as queimadas ficaram. E os outros funcionários que tiveram o corpo ali machucado, tipo chicoteado, também ficaram com as marcas. Foi algo assim tenebroso, uma situação que a gente nunca soube explicar. Como eu disse no início, né, na verdade no meio do relato, anos e anos depois que eu fui ouvir falar sobre Sete Além. E talvez tenhamos ido para lá, ou talvez não, talvez foi uma outra dimensão. Bom, não sei, me diga, o que você acha? E os seus inscritos também do canal, o que vocês acham que pode ter acontecido? Para onde será que a gente foi? Uma outra dimensão? Sete Além? Ou sei lá, talvez viajamos no tempo. Enfim, esse foi o meu relato, espero que leia. Um grande beijo, adoro seu conteúdo, nunca pare de postar, pois eu sempre arrumo casa assistindo seus vídeos. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E menina, não sei, eu não acho que tenha sido Sete Além não, talvez uma outra dimensão. Mas o bizarro, que faz aí ter uma controvérsia, é que sobre esse ser humanoide, já tem vários relatos que eu tenho recebido com a aparição desse ser. Então, talvez pode ter sido Sete Além, mas acredito que também possa ter sido talvez aí uma outra dimensão. Mas uma coisa que me pegou muito nessa história foi o fato da casa depois ter ficado diferente. Foi alguma coisa que fez, sei lá, a casa ficar bonita e atrativa para vocês ficarem nela. Às vezes pode ser algum espírito muito maligno também, que reside na casa e fez tudo isso, esse teatro todo, para manter vocês ali. E no final das contas, estava querendo sugar a energia de vocês para fazer alguma coisa. E no final não deve ter dado certo porque vocês se trancaram na tal cozinha. Mas enfim, gente, esse foi o nosso relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, e não se esqueçam de pôr aí nos comentários o que vocês acham que pode ter acontecido, para onde essa moça e os colegas de trabalho dela foram. Mas enfim, gente, esse foi o relato. Um grande beijo, tchau, tchau e até o nosso próximo relato.